Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Fernando Rodrigues. Hoje nós estamos encerrando o capítulo 11 da Carta aos Hebreus, no nosso projeto de leitura bíblica diária. O capítulo 11 de Hebreus fala da natureza da fé e exemplo de fé tirado do Antigo Testamento. Estamos exatamente no versículo de número 2, que diz assim: E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, e de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. E o que nós podemos observar aqui é que esse texto está falando das grandes conquistas dos nossos heróis da fé, que conquistaram o que conquistaram porque creram em Deus e avançaram em suas vidas, cumprindo as suas missões. O primeiro nome citado aqui é o de Gideão. Gideão venceu uma guerra interessantíssima. Os midianitas estavam perseguindo o povo de Israel e impedindo a prosperidade do povo. E Gideão estava muito triste, muito angustiado por isso. E Deus anima ele dizendo o seguinte: o Senhor é contigo, varão valoroso. Né? A gente vê essa palavra muito pregada no meio dos cristãos. E Deus então reanima Gideão. Gideão junta todo o exército de Israel ali para lutar contra os midianitas. Até aí o processo era um processo natural. Mas onde estaria o milagre? Em um exército vencer o outro exército. Então Deus chega para Gideão e diz o seguinte: que muito era o povo que estava com ele, para Deus livrar e para Deus dar a vitória contra os midianitas ali, nas mãos dele. E se você observar, isso está em Juízes capítulo 7, versículo 2, onde Deus diz para Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Então você observa que o cuidado de Deus aqui era para que Israel não se engrandecesse e pudesse se vangloriar, se gloriar, dizendo que venceu a guerra porque eles eram bons. Deus não se agrada da soberba. Deus não se agrada disso. E o que acontece então é que Deus tira quase todo aquele exército e deixa 300 homens, apenas 300 homens. E com esses 300 homens, Gideão coloca os midianitas para fugir, através de um ato milagroso de Deus ali. Então a gente vê que a nossa vitória para vencer o mundo é a nossa fé. Também cita aqui, eu quero citar Sansão, um exemplo neste versículo. Sansão era um nazireu de Deus, era um homem muito forte, só que, por mais que um homem seja forte, um homem de guerra, você imagina um homem lutar com apenas uma queixada de um jumento contra 1000 homens armados, 1000 homens ali, certamente estariam armados porque eram guerreiros, vinha contra, ninguém iria lutar contra um homem desse desarmado. E ele então, com a queixada de um jumento, se você observar, lá em Juízes capítulo 15, versículo 15, ele derrota esses 1000 homens. Amados, isso só é possível pela fé. Isso é obra de fé, obra da fé. Tá certo? O versículo 33, como nós observamos, diz que os quais pela fé, você vê, observa que tudo aqui é pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. É interessante nós observarmos aqui quanta gente venceu pela fé. Jefté venceu a guerra em favor dos seus irmãos usando a fé. Observamos também que Davi foi um dos maiores conquistadores de reinos, de guerras. Se você observar o capítulo 8 do segundo livro do profeta Samuel, você vai ver ali as conquistas de Davi. Você pode abrir a sua Bíblia, se quiser dar uma pausa e observar as grandes conquistas de Davi. Agora, por que Davi venciam suas guerras? Porque Davi não dava um passo
sem consultar a Deus e sem entregar a sua vida nas mãos de Deus e os seus projetos nas mãos de Deus. Davi, ele tinha o costume de dobrar os seus joelhos antes de uma guerra e dizer: Senhor, descerei eu à guerra, por exemplo, contra os filisteus? Aí Deus dizia para Davi: sim, desce, porque tenho vos dado em suas mãos. Olha como é importante uma pessoa ir desenvolver um projeto, ir lutar uma luta, sabendo que vai vencer. Mas isso só é possível pela fé. O primeiro ato de Davi para descer uma guerra não era juntar exército, preparar armas, não. Era a sua oração e a sua consulta a Deus. Quando Deus dizia para ele, não descerás, né, não irás, porque não serei contigo, ele não iria. Davi não era bobo. Ele não ia sem saber se ia vencer ou não. Assim deve agir o homem que confia em Deus. Agir pela fé e direcionado pela palavra de Deus. Né? Aqui fala do profeta Samuel, quando fala que praticaram a justiça. Né? Eles praticaram a justiça. Samuel, ele foi um profeta muito justo. Né? E dos demais profetas, que diz assim, pela fé, né? Fala do profeta que praticaram a justiça. Nós podemos observar o versículo 33, diz, pela fé venceram reinos, praticaram a justiça e alcançaram as promessas, né, e fecharam até a boca dos leões. Daqui a pouco a gente fala de Daniel, mas a forma com que Samuel e os outros profetas venceram foi exatamente pela fé. Então, falando aqui de fechar a boca dos leões, uma coisa que não é muito fácil, né? Um leão faminto é indomável, né? E Daniel foi lançado em uma cova. Todos nós sabemos, uma cova cheia de leões famintos. Isso seria um prato, né, delicioso ali, um homem para os leões. Se esse homem não fosse um homem de fé, ele seria certamente devorado pelos leões. Mas a palavra nos diz que Daniel passou ali uma noite inteira dentro daquela cova, junto com aqueles leões, e os leões não tocaram Daniel. Você pode ler isso em Daniel, no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 22. Isso é ato de fé. No mesmo reinado, a gente vê uma grande conquista de fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o versículo diz que apagaram a força do fogo, fala de Sadraque, Mesaque e Abednego. Versículo 34, apagaram a força do fogo. Os três homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, obedeceram a Deus e não se prostraram diante de uma imagem, a imagem de escultura do rei Nabucodonosor, e por causa disso, eles foram lançados na fornalha. Mas Deus também, por causa disso, por causa da fé e da obediência deles, porque Deus havia dito eles não se prostrarem diante de imagem, e eles não se prostraram. Então Deus entrou, através ali, né, do seu poder, do seu filho, na fornalha de fogo ardente e deu livramento aos seus servos. Ali Sadraque, Mesaque e Abednego foram livres e andaram, e caminharam e saíram dali sem cheiro de fumaça, sem sequer um dos seus cabelos queimados. Isso é ato de fé. Então, nós podemos observar que esse capítulo trata das grandes conquistas, das grandes vitórias que os homens de Deus e mulheres de Deus também conquistaram por terem acreditado, né, confiado em Deus. Escaparam do fio da espada. Aqui fala do profeta Elias, e também de Moisés, quando diz que eles escaparam do fio da espada. Louvado seja Deus por isso. A espada significava a morte ali para eles, no versículo 34, mas eles escaparam do fio da espada. Moisés, Elias, foram exemplos, né, de pessoas que Deus os livrou da morte. Agora, olha que interessante, no versículo 34 também, que diz que da fraqueza tiraram força. Você vê que é só coisa absurda, né? Coisa que parece absurdo, coisa que não acontece em uma situação normal, uma situação comum.
Como você pode tirar a força da fraqueza? Você consegue imaginar? É como se alguém dissesse a você o seguinte: você está vendo aquela fornalha ali de fogo? Vai ali e tira um balde d'água gelado de dentro dela para mim. É coisa assim. Naturalmente isso é impossível, né? Mas se Deus mandar fazer, vai lá e tira. Tá certo? Então, coisas da fé. Como é bom viver pela fé. Como é bom acreditar em Deus. Aí o versículo 34 diz que ainda na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Foi o que disse aqui a respeito de Gideão. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Observamos aqui que as mulheres, por praticarem a obra de Deus, por obedecer à voz do Senhor, vamos dar exemplo aqui de duas mulheres, né, que foi a viúva de Sarepta e a Sunamita. Elas, todas duas, tinham perdido o seu filho, mas pelo fato delas terem servido a Deus ali, servindo os profetas de Deus, cuidando dos profetas, Deus devolveu os seus filhos com vida para elas. Né? A viúva de Sarepta, isso está em 1º livro dos Reis, capítulo 17, versículo 22, onde Deus ressuscita o filho dela através do profeta. A outra é a Sunamita, que é 2º Reis, capítulo 4, versículo 35 e 36, que também Deus opera um grande milagre devolvendo o seu filho. Agora, quando fala que uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, a gente pode ver um grande exemplo disso, foi do profeta Jeremias. Jeremias foi torturado de todas as formas. Né? Ali quando o pastor colocou ele no cepo, ele também foi lançado ali em um calabouço e não aceitou o livramento. Ele não quis ser livre daquilo. Por quê? Porque tinha ele a esperança de alcançar a ressurreição, né? Que é a sua salvação. E assim ele alcançou. Né? Outros experimentaram escárnios e açoites, cadeias, prisões. Você pode observar que José, no Egito, por exemplo, o quanto aquele menino sofreu ali, né? Saiu jovem da casa de seu pai e praticamente da sua adolescência até a sua maturidade foi como escravo, preso dentro ali de prisões. E mesmo assim, José conseguiu ser o governador do Egito porque ele guardou a fé. Pela fé, José venceu todas essas guerras, todas essas situações. Eles foram perseguidos. O versículo 36 diz que outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Errantes. Depois a gente pode observar que foram várias atrocidades cometidas contra os grandes heróis da fé. Eles foram homens que foram perseguidos, tiveram que fugir para os desertos, errantes pelos desertos ali, mas Deus sempre os guardou e os protegeu. O versículo de número 35, versículo de número 37, diz que foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos, maltratados. Olha que coisa! Tudo isso eles suportaram porque eles tinham esperança em algo muito maior, muito melhor do que uma glória terrena. A palavra diz no versículo de número 8 que eram homens dos quais o mundo não era digno. Eles andavam errantes pelos desertos, montes, pelas covas e cavernas. A gente pode observar quantos desses sofreram, suportaram todas essas coisas para alcançar a eternidade. A eternidade é tão gloriosa, tão especial com Cristo, que vale a pena, pela fé, suportar as aflições desse mundo. E os homens suportaram, né? É interessante
que o versículo de número 39 diz assim: todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Aí a gente fica assim, que promessa os nossos heróis do Antigo Testamento, os heróis da fé, não alcançaram? Por exemplo, nós temos alguns exemplos de promessas. Você vê que o Velho Testamento ele profetiza a vinda do Messias, né? Em todos os seus livros. E eles não viram o Messias, eles não viram Jesus Cristo. Os grandes profetas do Velho Testamento, esses que nós citamos, não viram o Messias. Essa promessa, por exemplo, eles não viram. Eles não receberam, por exemplo, a efusão do Espírito, né, que está prometida ali, profetizada em Joel, capítulo 2, versículo 28. Aquilo que o povo recebeu ali no dia de Pentecostes. O que nós temos, né? Esses grandes heróis, eles não viveram a era da dispensação do Espírito Santo. E todos eles lutaram por ela. Mas, morrendo na fé, eles alcançaram e conquistaram a sua salvação, a salvação eterna. Hoje nós temos o privilégio de poder viver na graça, na dispensação do Espírito Santo, na efusão do Espírito Santo. Deus prometeu. E nós vivemos o que eles não viveram, mas eles alcançaram a sua salvação pela fé. Os heróis da fé do Novo Testamento, por exemplo, eles não alcançaram a segunda vinda de Cristo ainda, eles não viram o arrebatamento da igreja. Mas nós não estamos lutando pela promessa, por essa promessa. Essa promessa não foi feita pelo próprio Jesus Cristo. Em João 14, versículo 3, onde diz: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não é? Então, se nós observarmos, nós também podemos ser considerados heróis da fé. É claro que Deus nos considera assim. Por quê? Porque vencer esse mundo de pecados, vencer as tentações deste mundo, vencer a corrupção desse mundo, que se alastra por todo mundo, pela fé, pela esperança de alcançar algo melhor, Então, meus queridos irmãos, nós podemos ser sim considerados heróis da fé, porque nós estamos citados aqui no versículo 40, que encerramos dizendo o seguinte: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ou seja, nós estamos aqui para completar esta obra, para dar seguimento ao Evangelho, à obra de Deus pela fé. Então, meu querido amigo, irmão, eu já posso te chamar assim de herói da fé. Persevera, continua, porque Deus certamente nos dará a eternidade. Alcançaremos a vitória que Cristo nos prometeu, estando nós todos um dia com Cristo na eternidade. Um grande abraço a todos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, em nome de Jesus.